Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. Estamos aqui para falar sobre mulheres, esse tema tão incrível, né? Estou aqui com a doutora Lobão, advogada do mercado condominial, Sindiflix, enfim, já vai falar de você. A Wendy Tavares, essa figura que é agora a nível nacional, né, Wendy? Podemos dizer que sim. É isso aí. Doutora, conta pra gente um pouco da sua atuação, fala um pouco pra gente quem é você, explica pra esse pessoal aí do Brasil todo, que eu tenho certeza que já te conhecem, mas só pra reforçar. Com certeza, tem muita gente que não me conhece. Quem me dera ter aí essa celebridade toda que o Alexandre Prandini hoje já é no mundo da sindicatura. Eu me chamo Amanda Lobão, eu sou advogada condominialista, já fui síndica também, para conhecer as dores do nosso cliente no escritório, e foi uma experiência realmente incrível, muito gratificante. A gente sempre saber que conflitos são esses que eles vivem todo dia, até para ajudá-lo nas melhores soluções. Sou natural de São Luís do Maranhão, saí de São Luís aos 14 anos para morar nos Estados Unidos, e quando eu voltei dos Estados Unidos 2 anos depois, eu queria fazer os 3 anos em um, para não atrasar a faculdade. Então eu vim para São Paulo, minha mãe alugou um apartamento do lado da escola em São José dos Campos, então era só escola e apartamento, porque afinal eu tinha 15, 16 anos na época, eu estudava de domingo a domingo, acabei passando na faculdade de Direito, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ao final, um professor me convidou para fazer o mestrado na Pontifícia Universidade Católica. Então, eu terminei e no outro ano eu já estava fazendo o mestrado. Consequentemente, acabei montando o meu escritório porque eu já tinha o meu primeiro filho. Eu sempre, por causa do inglês, eu trabalhava nos grandes escritórios de advocacia de São Paulo, então Matos Filho, Pinheiro Neto. E aí, com a maternidade, ficou um pouco difícil, né? Ainda mais estudando. Na época do meu primeiro mestrado, eu traduzi um livro do espanhol para o português, que falava sobre provas e o poder do juiz de produzir provas. E, ao traduzir, eu ganhei a bolsa de um mestrado na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Fui fazer esse mestrado lá, eles me deram também o doutorado, e eu fui ficando, e quando terminei isso tudo, o escritório já estava montado. Foi então que eu resolvi apenas advogar, né? Ou seja, focar na advocacia e me afastar um pouco da academia. Então, a perspectiva de montar o meu escritório vem ao encontro da ideia de ter flexibilidade, Alexandre, mas também conseguir concatenar com a maternidade. Ou seja, é possível você ser uma mãe, ser uma advogada e ter uma rentabilidade financeira para dar conta de todos os seus boletos e todos os seus sonhos. Essa é a minha missão. Caramba, hein? Não sabia que você era tudo isso. Você contou uma história aí que é nova pra mim. Olha Mas, vou te falar uma coisa, doutora. Acho que eu nunca falei pra você isso. Quando que você fez aquele painel com o Diego Bassi em 2023? Lá no evento em Florianópolis. Wendy, eu tava lá, eu fiquei assim, caramba. Porque, assim, o Diego é meu amigo, a gente conhece, a doutora a gente conversa, mas foi uma sinergia tão grande, uma quantidade tão técnica das coisas que eu fiquei, cara, que maluquice, pessoal, o que eles estão falando, e foi muito legal. E aproveitar até para mandar um abraço pro Diego Bassi, que não é um concorrente, ele é uma referência, e a gente precisa ter isso no mercado, né? Também é sócio da esposa dele, tem a ver com o que a gente está falando, né? Sim. Que é exatamente essa possibilidade da gente crescer profissionalmente em parceria com os nossos parceiros de vida. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E a Wendy Tavares, Wendy, conta aí pra gente. Gente, tô surpresa, óbvio que eu não tenho uma história dessa, né? Mas você tem uma história de exterior também, né? Tenho. E tem a ver com tudo que eu faço hoje, né? Então, na verdade, eu sou formada em rádio e TV. Então, quando você me vê lá nos vídeos e tudo mais, eu estudei, tem técnica para isso, eu fiz, enfim, há mais de 10 anos atrás. E quando eu terminei a minha faculdade na universidade que não existe mais hoje em dia, que se chamava Uniban,
Eu não consegui nenhuma oportunidade de estágio, entendi que era um mercado muito fechado, né? O rádio, tanto o rádio quanto a televisão. E aí o meu pai morava já no exterior, morava na Suíça, e eu fui morar lá com ele. Suíça? Na Suíça. E aí eu fui para passar 3 meses, para aprender o francês em 3 meses. Óbvio que não aprendi em 3 meses, aprendi em 3 anos. E aí eu estudei muito, né, a língua francesa para poder entrar nos cursos complementares, porque a minha ideia era justamente fazer os cursos complementares voltados para a área de marketing lá na Suíça e voltar para o Brasil para poder agregar. E assim aconteceu. Então eu fiz marketing estratégico operacional e também fiz um curso muito legal de vendas de luxo. E aí com essa bagagem... Foi Ferreirinha que você fez? Oi? Foi com Ferreirinha que você fez esse curso de luxo? Não, eu fiz lá na Suíça. Ah, na Suíça? Fiz lá aí na sim Suíça. É luxo, né? O meu professor era o Michael Bloch e ele dava curso de vendas para o pessoal que vendia Patek Philippe, que vendia Rolex. Então, assim, aprendi e, assim, tudo que eu tenho dele de material até hoje eu aplico e até hoje é inovador, até hoje faz sentido. Então, muito carinho pelo professor Michael Bloch. Infelizmente, eu perdi o contato com ele, mas continua aí com muito carinho no meu coração. Quando terminou o curso, eu levei ele numa churrascaria brasileira, ele adorou. Mas, enfim, quando eu voltei para o Brasil, a minha intenção, Prandini, era entrar em uma multinacional como recepcionista bilíngue, porque eu tinha, né, já essa segunda e até terceira eu já falava um pouco de italiano também, e aí eu queria entrar como recepcionista bilíngue num cliente, numa multinacional para crescer lá dentro. Eu falei, vou entrar na área de marketing, vou crescer, né, de recepcionista você vai ali conversando, vai dando ajuda e tudo mais. E aí eu comecei a procurar na internet vagas de recepcionista bilíngue e fui chamada para fazer uma entrevista. Quando eu fui chamada para fazer uma entrevista, eu até fiquei muito feliz, porque era super próximo da minha casa. Aí eu fui fazer a entrevista perto da minha casa. Não era na multinacional, era na empresa que ia terceirizar essa recepcionista. Só que quando eu cheguei lá, viram meu currículo, eles gostaram de mim e me contrataram para ser vendedora dessa empresa de serviços terceirizados. E essa empresa é a RS, onde eu trabalho até hoje, na área de vendas. Apliquei muita coisa que eu aprendi lá fora. Também voltei a estudar aqui quando eu voltei para o Brasil. Então, eu fiz mais cursos de endomarketing, de marketing digital, de redes sociais e tudo que eu ia aprendendo, eu ia colocando na prática na RS. E aí deu super certo, a RS se tornou uma marca muito conhecida, obviamente com muito investimento também, né, da nossa diretoria. Então, cresceu bastante. E aí, o que eu estou fazendo aqui no podcast falando sobre o mercado condominial? Nos últimos 4 anos, a RS Serviços ela emergiu totalmente no mercado condominial / imobiliário, e eu estive à frente, né, em parceria com o Márcio Raskorski, e eu conheci muitas pessoas desse mercado, né? Então, conheci muitas mulheres, principalmente, e fiz amizade com elas, relacionamento, network, e eu sempre sentia que eu devia alguma coisa para elas, que eu precisava manter ali esse relacionamento, que eu tinha coisa para aportar, que elas também tinham coisa para aportar, e recentemente, há 9 meses, com uma amiga minha do Rio de Janeiro, fundamos o Clube W Condo. Quem que é essa amiga? A Gil Mello. Isso, ela é organizadora de eventos. A Gil Mello que faz os eventos. Qual que é o nome do evento que ela faz? Expo Síndico. Expo Síndico, Isso, exatamente. E aí a gente uniu as forças, ela com a comunidade delas lá no Rio de Janeiro, eu aqui em São Paulo, e aí nós fundamos um clube que hoje já é uma comunidade, já tem mais de 220 sócios, que são mulheres que estão ali dentro do mesmo grupo, conversando, se ajudando. A gente brinca que é a tradução da sororidade, né, dentro do mercado condominial. E tem dado muito certo, a gente tem muita alegria. Em breve vamos ter um novo evento, que é onde a gente vai comemorar 1 ano de clube, e com números reais de realmente muito sucesso de todas essas mulheres, porque a gente fomenta justamente o network. Então, era mais ou menos o que eu fazia ali no orgânico, né, com as minhas amigas novas que eu conheci no mercado condominial, muito nos eventos também, né? Então, o pessoal me conhece muito também de evento, a grandona de azul lá no stand da RS, e aí eu gostava de manter esse relacionamento com as pessoas que eu conhecia nos eventos. Você gosta de gente, né? Gosto de gente, sou apaixonada por pessoas. E aí a gente tem, enfim, se descoberto a cada momento, crescendo muito com elas também, ajudando, aprendendo, ensinando. Então tem sido uma experiência muito bacana. Eu sou só Alexandre Prandini mesmo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Caramba, hein, que 2 currículos de peso. Escolhi direito, né? Olha, bacana. Bom, você comentou uma coisa, como é bom a gente crescer com o nosso cônjuge, essas coisas todas. Acho que você conhece Camila Félix?
Minha esposa? Imagino que seja sua esposa, né? A Camila, não inclusive, não sei se... Essa história eu conto muito pouco, né? Assim, a Camila foi a pessoa que mais fortaleceu a gente lançar a MR mesmo no mercado. Eu trabalhava numa empresa de crédito, a Wendy sabe qual é, e depois que houve umas mudanças internas, ela falou, cara, vai para esse mercado que você vai se dar bem. Enfim, a gente foi, e foi ela que fortaleceu, e hoje... ela é meu braço direito, ela cuida de todo o back-office de condomínio, tudo ela tá. Nesse momento, ela tá aqui, mas está fazendo reunião, então um beijo, Camila. Ela sempre cobra de contar essa história, então eu já estou contando agora. Que mas legal. É a mulher forte por trás da nossa história. Pessoal, o que eu estou querendo discutir com vocês, eu estou aqui muito feliz de ver, sabia, conheço vocês duas, eu sei o poder que vocês têm. E a gente fez até na Enacom, né, um programa. Foi, naquele dia maluco, né, 24 horas de gravação ao vivo. Aliás, parabéns, Conde TV, foi algo magnífico no mercado condominial, Foi muito legal. E aí a gente fez a gente falou também da WCON, se não me engano, né? Estava bem no comecinho. A doutora Amanda, já fizemos live também junto, não foi? Foi. Fizemos algumas coisas e, assim, a notoriedade que eu percebo de vocês como mulheres, a força, a presença, todo mundo tem vocês como referência, eu percebo isso, e isso é importante pra gente, né? E eu queria falar um pouco sobre essa dificuldade da mulher entrar no mercado. Eu falei pra vocês, a gente tem, assim, além da Camila, que é uma pessoa que tá lá me apoiando o tempo todo, eu tenho as meninas que estão na frente das nossas operações. E eu percebo o impacto que elas sofrem, às vezes, com a dificuldade eu acho cultural, vamos chamar assim, né? Nesse mercado, né? Aquele embate, de repente, com o conselho, aquele embate, de repente, com a assembleia, e às vezes a mulher ela precisa ter lá aquela força, aquela concentração e ser muito técnica. Isso eu acho que é muito bonito, né? A mulher, ela vence pela técnica e não pela força, isso é uma força que ninguém tem. Então, queria que vocês comentassem um pouco o olhar de vocês disso, como que a gente pode passar para o pessoal que está vendo a gente algum caminho para romper essa fronteira, mas também não desequilibrar, porque a gente também não pode desequilibrar, né? A gente não pode combater fogo com fogo, tem que ser fogo com outra coisa. Eu acho que isso é o segredo aqui. Perfeito. Quem quer começar, doutora? Eu quero começar falando que um problema só é um problema quando a gente visualiza nele o aspecto negativo. Ou seja, num momento de diálogo assim em condomínios, agora falando da prática, em que você percebe que o outro está tendo a opinião pelo teu gênero ou por algo nesse sentido, é sempre tentar desfocar do que ele está falando e tornar o foco na solução daquela situação. Porque a maioria das pessoas são pessoas boas, não são pessoas ruins. Pesquisas mostram isso, que as pessoas elas são boas, elas não são ruins. E quando a gente demonstra para os demais da plateia que, enquanto profissionais, nós estamos focando na solução da situação para o condomínio e tirando o aspecto pessoal, mostra que a resposta ou a resistência que ele está tendo para a nossa solução é pessoal. Então, os demais, eles encaram o problema como a solução que você está trazendo. Cada vez mais tirando esse aspecto pessoal. Então, e eu falo isso também enquanto líder de vários homens no escritório. Tanto homens como mulheres, cada um, não é só o gênero, cada um tem o seu jeito de ser. E a gente percebe que, às vezes, existe uma resistência por idade. Eu tenho 35 anos, mas eu tenho pessoas no meu escritório que têm mais de 50 anos. Como lidar com homens que têm mais de 50 anos que vão receber ordens de mulheres mais novas? Esse é o primeiro quesito, é o quesito idade. O segundo quesito também é o quesito gênero. E isso daí é uma questão de você sempre focar na solução da situação e não no que ele está te trazendo enquanto aspecto pessoal, ou seja, tira o aspecto pessoal. E, a meu ver, o jeito mais errado que tem de enfrentar essa situação é você apontando o machismo. Quando você está num diálogo, seja de portas fechadas, ou seja, numa assembleia, em que a pessoa está te trazendo uma fala que, no teu íntimo, você sabe que aquilo é machismo. Mas se você aponta o erro do outro, isso daí Dale Carnegie já nos ensina. Se você aponta o erro do outro e coloca o machismo na conversa, aquela pauta não é mais sobre a solução em condomínio, é sobre machismo. E os demais vão tratar aquilo como um mimimi.
E não como eu estou aqui em assembleia para ter a solução para o meu condomínio. Não quero falar da questão pessoal de vocês. Eles não estão errados. É o tempo de vida deles. Então, a maior dica que eu posso dar é postura e responda focando na solução. E se a resposta, a resistência que aquela pessoa estiver tendo for voltada para o aspecto pessoal, a batalha está ganha. Porque aí você vê que o argumento dele não tem nenhuma base, não tem nenhum fundamento. Foque no quesito da solução para o condomínio. Afinal, a gente está ali para isso, não é, Prandini? Ou seja técnica. Exatamente. Eu falo tanto isso pro meu time. Exatamente. Eu acho que nem só no mercado condominial. Para mim, o mercado condominial ele é uma parcela que reflete o todo, né, da sociedade. E não somente no mercado condominial, mas no empreendedorismo feminino como um todo, toda essa parte de liderança feminina, existe muito isso, né? Nós que chegamos até lá, a gente sabe que a gente teve que batalhar muito mais por isso. Então, numa mesa de negócios, numa mesa de reunião, a gente sabe que para nós sermos ouvidas, nós termos a atenção de quem está do outro lado, que muitas vezes está avaliando o nosso aspecto, né, feminino, a gente tem que falar de 2, 3, 4, 5 formas diferentes e todas elas com a mesma coerência para provar que a gente tem razão, para provar que a gente é certa, para provar que a gente merece a atenção deles. Então, é necessário também, como o Prandini bem disse, nós termos muita técnica. Então, é algo às vezes até injusto, porque muitas vezes, numa reunião, o homem ele não tem tanta técnica, mas às vezes por ele ser homem ele é ouvido, e a mulher com muita técnica ela tem que combater isso. Então, naturalmente, quando a gente tem ali essa liderança feminina, ela tem um esforço muito maior para ser melhor. Então, é óbvio que o resultado para o condomínio também vai ser maior, né? Eu acho que é muito bacana essa questão da mulher no mercado condominial, e a gente vê isso tanto na área da sindicatura, como você com as suas meninas, quanto na área de administradoras também, onde a gente vê que, sei lá, de 70% a 80% do público que trabalha é feminino, é justamente por isso, porque o mercado condominial ele tem N fatores, ele tem N situações para serem tratadas ao mesmo tempo, e isso é algo que a gente consegue fazer. Né? Diferente dos homens que focam em uma única situação, em uma única atividade ao mesmo tempo, a mulher ela consegue ter ali várias caixinhas abertas na cabeça dela e ela consegue transitar muito bem entre esses assuntos. Obviamente com o suporte, com o apoio, né, dos homens que estão ali também para dar foco na gente, porque às vezes a gente se perde. Eu acho que o homem que valoriza essa questão da mulher no mercado condominial e a mulher que também sabe valorizar tudo que o homem tem de bom, e quando isso tem ali uma união muito bacana, é óbvio que é a receita perfeita para o sucesso. Se eu disser para vocês quantas vezes eu escutei isso que você falou, né, que o homem só consegue focar em uma coisa, mas eu acho que é bem por aí mesmo. Gostei da posição de vocês, muito parecido, né? Eu acho que toda vez que a gente tem a mulher, ela tem que se embasar com mais técnica até para se fazer valer aí em frente a alguma situação. E uma coisa que eu acho que é legal é que quando você começa a agir dessa forma, doutora, que você comentou, você sai da zona de conflito. E aí um ponto que é bem importante é que a gente está o tempo todo em conflito, e uma coisa que você disse é o seguinte, a minha opinião, né? O condomínio é a ponta da lança de toda a sociedade. Exato. É a ponta da lança de toda a sociedade, porque é ali que se concentram os maiores problemas, né? É o micro do macro. Tem um livro que eu gosto muito que chama Brasil, Sofrimento, Mal-Estar e Sintoma, do Christian Dunker. Esse cara, ele conta a história de condomínio no Brasil. Eu já falei disso aqui. E ele conta o seguinte, que o condomínio ele começou naquela época que a gente tinha a ditadura, né? E aí, qual é aquela ideia? Que você tivesse um outro mundo com regras próprias, com direitos próprios, com questões próprias para fugir daquele mundo da ditadura. Tanto que vocês forem ver aqui em São Paulo, os condomínios tinham um slogan tipo Portal do Morumbi, entre e fique à vontade. Alphaville, aqui a regra é sua. Que interessante. E aí ele começou a dizer o seguinte, a patologia externa começou a se intensificar na parte interna. E a gente viu isso onde? Na pandemia. Exato. E aí o que acontece que a gente traz à sociedade? A gente traz o machismo, que é uma coisa, vamos lá, a gente tem esse machismo muito enraizado ainda, né? E isso é um problema que a gente vem sofrendo muito nos condomínios, e eu acho que quando a gente pega a técnica e começa a entender que você está ali no âmago do problema, a gente começa a ter dificuldade, né? Isso é muito rico, gente. A pessoa que estiver ouvindo isso aqui entender o que a gente está dizendo, eu acho que tem uma ferramenta incrível de evolução aí
à frente do mercado. E quando a gente começa a ter esses problemas, eu começo a perceber também que tem mulheres que às vezes não desenvolvem essa representatividade de, como você mesmo falou, que tem lá aquele desenvolvimento na WCON da pessoa poder se apresentar e tudo mais. Eu acho que a Sindiflix também fala um pouco sobre isso. Como que vocês trabalham? Você sente que, de repente, a mulher precisa trabalhar essa postura, como se falar, como se comportar? Porque, às vezes, até tem a informação muito rica, mas ou ela exagera ou ela não aplica. Eu percebo que as mulheres elas têm essa oscilação. Tem uma timidez, né? Às vezes a pessoa já passou por alguma situação negativa onde ela foi se posicionar e ela foi ponderada e aí ela se sente... podada, ela se sente muito tímida, né? Para poder, numa segunda vez, falar. Então, às vezes a gente vê casos de caras executivas, assim, que estão atuando no mercado, sei lá, há 10 anos, mas sempre no background, sempre por trás das câmeras, sempre ali sem fazer negociação direta, sempre colocam alguém na frente delas e a gente vem dentro do Clube WCON falando, não, o negócio é seu, a empresa é sua, o CNPJ é seu, você tem que ir para frente. Ah, mas eu tenho vergonha de me apresentar. Então, você precisa fazer um estudo dentro de você, entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você quer falar para o seu cliente e utilizar uma técnica para vender, utilizar uma técnica para se apresentar, né? Tudo é técnica. Né? Na parte jurídica, na advocacia, você não está sabendo quantos anos, olha só o seu currículo, o quanto que você falou de anos que você estudou, mestrado, doutorado, para chegar onde você chegou. Então, a venda, a apresentação pessoal, o marketing pessoal também é técnica. E sendo técnica, a gente pode ensinar e a gente pode aprender. Então, dentro do clube, a gente promove muito isso, para que cada uma saiba exatamente o que faz, como que ela pode ajudar quem está ali na frente dela e como que ela também pode pedir ajuda, porque muitas vezes a gente não sabe pedir ajuda. Então, isso que é importante. Às vezes a gente tem, sou a Mulher Maravilha, não preciso de ajuda de ninguém, não vou pedir apoio para nada. Não, cara, você precisa abrir sua boca e falar exatamente o que você precisa, o que você está querendo, o que você está imaginando para o futuro, porque muitas vezes quem está na mesa ou quem está do lado vai ouvir e vai te ajudar no momento oportuno. Algumas coisas para comentar da belíssima fala que você trouxe agora, Wendy. Primeiro que essa vergonha de qualquer pessoa, das mulheres também, mas de qualquer pessoa, a vergonha de se expor, né, não é somente uma vergonha, é o medo de falhar. Também. E eu acho que o que a gente pode dizer é, você vai falhar. Eu falhei, você deve ter falhado, Brenda também. E se você não falha, você não corrige. Que é esse o olhar de qualquer diálogo. Onde que a gente errou e como é que a gente vai corrigir. Mas errar no processo, errar no procedimento e não pessoalizar. E isso quando a gente está lidando com a equipe ou quando a gente está lidando com o condômino do condomínio. Onde o processo errou? Nunca pessoalizar. Porque se você pessoalizar, a pessoa vai se defender e ao se defender, ela está se sentindo acusada e aquilo vira uma conversa que não é sobre solução. Então, Perfeito. Não nos interessa. Independentemente de machismo ou de qualquer outra pauta que não seja a solução. Então, partindo do pressuposto de que a gente vai falhar e de que ninguém começa grande, a gente tem que começar de algum lugar. E para começar, tem que realmente fazer logo, ainda que não seja perfeito. Então, quando a WCON vem e a Sindiflix vem também com essa pauta de vamos transformar o mercado, é já partindo do pressuposto de que vai ter falhas, não é? A Sindiflix hoje, Pranda, até para explicar, a Sindiflix ela é uma escola voltada para síndicos já eleitos que querem ou ter mais remuneração ou também ser mais reconhecido no mercado por meio da sua competência profissional. E a Sindiflix agora tem uma comunidade exclusiva, que é para quem faz os nossos cursos, chamada de Alcateia. Alcateia porque existe esse sentimento dos síndicos de andarem em bando, de união, para que vocês defendam o mercado da sindicatura com a maior competência possível. E quando a gente fala de competência profissional na Sindiflix, a gente fala da união do conhecimento técnico com a habilidade socioemocional, que casa com o que você falou. Às vezes a pessoa tem todos os títulos e não tem a habilidade socioemocional. E tudo bem, olhando para isso tem que resolver. Tem a habilidade socioemocional. Quando eu comecei, há mais de 10 anos,
eu com certeza não era a Amanda que sou hoje. Errei, batia de frente, falava que eu não aturava, né, homem machista, porque estavam tirando o meu mercado, via concorrente com uma agressividade, hoje eu não vejo. Acredito que a gente tem que ser acolhedor com as pessoas ao nosso redor. Então, a Amanda lá de trás não é a Amanda de hoje. E tá tudo bem, isso faz parte do desenvolvimento. Você saber que você vai falhar e a mulher saber que ela vai falhar, tendo uma rede de apoio, é o principal para que a gente transforme esse mercado que tem uma grande oportunidade para as mulheres. Você sabe que 51% dos síndicos hoje no Brasil são mulheres? Por quê? Porque tem muito essa figura de que a mulher, ela cuida do lar. E olha só que oportunidade. A mulher, tem muitas síndicas assim, você conhece síndicas assim, não vou dizer o nome porque não vem aqui, mas ela engravidou, teve filho, teve uma eleição de condomínio, ela vê uma oportunidade de continuar cuidando do filho e ter um rendimento, dentro de casa. E ela se torna a síndica do condomínio. Ganhou alguma remuneração e também reconhecimento, foi ficando conhecida no seu bairro e foi expandindo a sua carteira. Então, olha que baita oportunidade para a mulher, não colocando a mulher no seio do lar. Mas a gente sabe que a sociedade brasileira ainda coloca a mulher no centro do lar, né? Então, isso é uma baita oportunidade para as mulheres que estão nos assistindo agora, de ter a sua competência profissional, o seu reconhecimento, a sua remuneração e a sua independência financeira. É o mercado condominial em ação. Não, tá fazendo até rima. Você sabe que eu acho, assim, eu tenho um pensamento do mercado, acho que outras pessoas pensam assim também, mas a gente fala de alguns números, né? O Júlio tinha estimado 142 bilhões de reais antes da pandemia e eu acho que esse número hoje é, sei lá, 10 vezes maior, não sei, é muito grande, né? Ele até falou no último Conexão qual eram os números. E eu sempre olhei o seguinte, a gente tem um mercado que tem um potencial de empreendedorismo muito forte. Então a gente tinha que deslocar mesmo a situação de parar de falar que o síndico é aquele cara que faz a coisa meio que ali quadradinha, a gente tinha que deslocar disso. Tanto que eu comentei com vocês, o nosso programa, ele sempre tentou deslocar um pouco dessas informações que são importantes, mas são meio chatas de você ficar repetindo. Sim, já tem muita gente falando, né? Muito. E uma coisa que a Amanda comentou, a Lobão comentou, é que, na verdade, quando a gente começa a falar sobre síndicos já eleitos, como que você melhora o seu produto, parar de falar de ser síndico, começar a falar de produto, começar a falar de serviço, de como você amplia a sua carteira, isso eu acho que é uma preciosidade muito grande. Quando você fala também dessa questão de treinar as meninas, as pessoas para falar, também sobe muito a régua pra gente. E eu acho que toda vez que a gente pensa em subir a régua, a gente vê como essa régua força a gente a ser melhor, né? E tem uma coisa que a gente não pode ter medo exatamente disso. Quantas vezes a gente errou? Aliás, quanto capital de tempo a gente tem investido em vocês, por exemplo? Quanto tempo vocês não têm investido em si mesmo? Esse ponto, Amanda, que você traz aí da gente deixar de errar, ou qual é o caminho, não é nem deixar de errar, né? É entender o erro. A Camila é virginiana, ela odeia errar, e quando erra, ela não aceita. Você também é? Uhum. É assim que funciona, né? Uhum. Fica remoendo, eu sou de peixes, eu erro, não tô nem aí, mas... Segue em frente. Enfim, o que acontece? A gente nesse mercado tem muito disso, né? E eu percebo, eu assisto muito lá aliás, Dr. Fernando é o advogado da nossa empresa, Sim, né? Verdade, Alvarenga, né? Alvarenga, ele veio aqui já. Ai, que legal. Ele me mandou mensagem hoje de manhã, inclusive me esculhambando por uma situação que eu coloquei. Ele falou, você me colocou nisso aí? Eu falei, vai lá que essa é tua, Tafarel. Doutor é demais. O Fernando é amigo pessoal. Enfim. Quando vejo as suas lives, quando vejo você trazendo as informações, eu lembro que a gente fez, eu assisto sempre de sábado, aliás, você me chamou algumas vezes para isso, só que de sábado eu tenho um compromisso que é com meu filho, ele joga futebol. Justificado. E aí, mas eu sempre, quando estou assistindo ele, eu assisto os seus podcasts lá, aquilo praticamente uma aula, e eu percebo você falando de cada tema legal, né? Tem tanta coisa bacana. Você estava falando outro dia sobre o preposto, a contratação preposto em PJ. Uhum. Gente, olha o que a gente está falando. A gente está falando assim, você tem uma empresa de síndico, você pode contratar ela PJ. E coisa que ninguém está falando, porque o que a gente está começando a olhar é lá na frente, do cara empreendedor mesmo, da dor que o cara tem. E quantas vezes eu converso com outros síndicos, e você sabe que eu falo muito síndico aqui, e eles, tenho medo aqui de fazer a contratação, porque tem um CLT aqui e o risco trabalhista.
E eu sempre defendi, cara, tem que ser PJ, que o PJ você vai pagar mais pro cara, o cara ganha mais, enfim. Eu gosto muito desse seu olhar. E eu queria perguntar o seguinte, o que mais você vê dentro do empreendedorismo nesse sentido que a gente pode explorar? Eu vou dar uma provocada. Aqui em São Paulo, eu provoco muito precificação. Eu arrumo confusão, a gente sabe disso. Demais. Eu arrumo confusão, na verdade, com alguns síndicos que às vezes eu sou eleito cobrando o dobro do que eles estão, na verdade, oferecendo e os caras ficam, pô, mas como que você consegue? Ser eleito não é o problema. O que é o problema é você se manter. Perfeito. E aí a gente vai... Aí vai mais uma informação. A gente hoje na empresa tem 95% de reeleição, no ano passado. É o nosso DNA, né? Eu quero jogar essa bomba para você. O que você enxerga nesse mercado de empreendedorismo que a gente tem que começar a seguir? E aí eu acho que também cutucando por baixo um pouco as mulheres no sentido de como, né? Pronto. Sempre com essa ótica ali no nosso programa. Sim, eu vou voltar até um degrau na primeira fala que você trouxe, que é da questão sair da caixinha do síndico que começou lá com e a gente precisa mesmo falar sobre o síndico empresário. Sobre esse cara que vai ter uma empresa e vai ter condomínios e sabe fazer isso tão bem quanto você. Quando a gente tem essa visão, Pranda, a gente tem que lembrar que eu já vi 5, 8, mas 95% do Brasil é feito de síndicos que não são profissionais. 95%, ainda que seja mais de 90%, não são profissionais. 90% ainda é o síndico que se tornou síndico porque precisava de alguém ali na assembleia. Ninguém levantou a mão. Ou porque era uma mulher que estava vendo uma oportunidade, ou por N motivos, que são esses motivos ainda caseiros. Contador, né? Normalmente sempre tem. É o cara formado em direito, em administração, em contabilidade, que está ali para ajudar o seu condomínio e depois ele vê a oportunidade. Quando a gente cria no Sindiflix o curso base, o que é o curso base? É o que é o síndico e o que faz um síndico de prédio. Se você for ver, a gente tem algumas pesquisas em alguns sites sobre as palavras mais buscadas, para que a gente possa se utilizar no SEO do nosso site e em outros pormenores da nossa comunicação. E essa é a maior pergunta que é feita no Google. O que é um síndico? E o que faz um síndico? Ou seja, falar desses aspectos tão profissionais e empresariais, de fato, precisa ser falado porque, a meu ver, é o futuro. Mas eu ainda preciso pensar nos números do presente. E esses são os dados que eu tenho. Então, o curso base da Sindiflix é para esse síndico que eu quero ajudar meu condomínio, eu vi uma oportunidade, como é que eu faço? E aí, como que a gente construiu o nosso curso, né? O nosso curso ele é pautado em 10 ferramentas que eu te entrego para você gerenciar, porque você é um gestor síndico, você não operacionaliza, você faz a gestão de cada resultado e cada passo desse você vai ter uma ferramenta prática em que você vai gerir aquela dor, gerir a inadimplência, montar a previsão orçamentária, apresentar a sua prestação de contas, gerir os contratos, o mapa da manutenção. Então, são 10 ferramentas, 10 passos para que você se torne um profissional síndico altamente eficaz, que é como a gente chama. Daí, eu tenho um bônus. O que é esse bônus? É o que você está falando. Potencialize seus resultados. Aí eu te convoco, eu te convido para ver uma oportunidade amplificada, que é a sindicatura profissional e como é que ela é montada. Mas é o que você acabou de falar. Tudo bem, do primeiro para o segundo, até pode ser fácil. Mas depois que eu começo a ganhar escala, eu começo a perder também. O que entra, sai, o que entra, sai. E aí, qual que é o jeito de manter isso, né? A meu ver. Qual que é o jeito certo? É um NPS, é uma pesquisa. Com qual frequência os síndicos fazem pesquisas nos seus condomínios? E a impressão que eu tenho é que os síndicos profissionais, muitas vezes, têm medo da resposta que vem dos condôminos. Sim. E não existe uma frequência. A gente faz isso no escritório. Até porque, vamos combinar que nada é eterno. Tanto é que o teu mandato é de, no máximo, 2 anos. É super importante assumir isso. Então, é natural que você possa sair, mas saia pela porta da frente. Saia ainda como amigo, saia... Porque você volta. Você volta. E é a mesma coisa que acontece quando, às vezes, numa troca de gestão, troca o meu contrato. Eu faço questão, a gente chama de reunião até breve.
porque eu sei que ele vai voltar. Se eu dou um adeus muito bem-vindo, ele volta. Mas se eu saio com aquelas picuinhas, eu não vou mandar relatório, porque os meus honorários do processo... Vou te entregar contrato. E esse mundo é pequeno. Deus não criou a gente para essas picuinhas. Então, do que eu acho que tem que falar? Pesquisa de satisfação é uma das coisas que eu trago. Outra coisa, sistema próprio para síndico. Quem, né, no mercado hoje faz um sistema próprio para síndico. São algumas pouquíssimas conhecidas, porque os grandes players desses softwares estão voltados para a administradora de condomínio e não para a sindicatura. Por isso que a gente entrega ferramentas práticas. Então, como vocês vão controlar a equipe, como que vocês vão controlar a satisfação da tua sindicatura, para mim é o maior, que é para manter o teu contrato ali. E eu acho que você tem muito segredo para ser revelado para esse pessoal todo com 95% de renovação. Exatamente. Mas eu vou te falar uma coisa, você sabe que... Por que eu sei que o pessoal tem medo? Porque as minhas meninas têm medo de 2 em 2 meses, elas ficam com receio do nosso NPS. Porque eu meço, de 2 em 2 meses sai lá uma ferramenta específica para isso, em todos os condomínios os caras dão. Só que volta. Só que qual que é o segredo aí para você? Qual que é o segredo do NPS? O segredo do NPS é voltar. O segredo do NPS é o detrator. O cara que tá feliz, ele não te ajuda em nada. O cara que tá feliz nem vai na assembleia, você quer saber? Isso mesmo. Então, saber. O detrator é o cara que você tem que minimizar. Então, qual que é o trabalho que tem por trás? Toda vez que tem, a gente separa, meninas, respondam isso aqui. Só que dá um trabalho. Tem que ligar lá para 100 caras que responderam. Né? É o mapa da mina. Então já temos o nosso conteúdo que você vai participar na Sindiflix, que é sobre pesquisa de satisfação na sindicatura. Você vê como que é. Organizado já. E tem também um pensamento sobre... isso é bem importante na parte de empreendedorismo, que é a precificação. Precificação é assim, o Betinho da BBZ veio aqui já também, e ele falou, cara, eu não consigo entender como que um síndico cobra menos que um faxineiro. Com todo respeito ao faxineiro, mas a responsabilidade do síndico é muito mais ampla. Então a gente vê contratos assim, que as minhas também ficam bravas comigo. É uma concorrência desleal. Ale, precisa mandar por 2.500. Abro para vocês aqui no mercado. Eu não mando contrato por menos de 4,5. Não mando. É o meu ticket. Se eu colocar menos que isso, o que vai acontecer? Hoje minha cadeia ela é formada em cima de contrato. Então todo mundo ganha em cima do percentual de contrato. Se eu colocar contrato menor, o pessoal começa a trabalhar ganhando menos. Se eles trabalham ganhando menos, a qualidade, aí o NPS vem, pega, o que acontece na reeleição, é uma escada. Matou. Então, acho que seu caminho aí de como chama? Síndico de altíssima performance, como que é? De profissional síndico altamente eficaz. Altamente eficaz, adorei. Muito bom. Mas bacana, assim, se eu posso contribuir com algo, tudo que você falou volta para pessoas. É a humanidade. Quando a gente dispara uma pesquisa de satisfação, quem responde são pessoas. Então, eu acho que o grande segredo é a gente, obviamente, olhar o mercado condominial, entendendo todas as ferramentas que a gente pode agregar ali para facilitar a gestão ou ainda para organizar a gestão de um síndico, que muitas vezes pode ter uma estrutura com quantidade de clientes maior do que algumas administradoras. Né? A gente sabe que hoje em dia, enfim, tem administradoras que não têm tantos condomínios quanto alguns síndicos, então é importante sim a gente valorizar as ferramentas, escolher bem, testar antes de colocar para toda a carteira, mas o principal são as pessoas. O principal é o síndico, a síndica operacional, o preposto, encarar, estar presente, ouvir a reclamação, porque se tem reclamação, tem fundamento. Imagina só, quem mora em condomínio não quer chegar em casa, ver alguma coisa errada e ter que ligar para o síndico. Esse é o pressuposto que a gente utiliza lá na RS no final de semana. Tocou o telefone nosso no final de semana. Gente que trabalha com portaria, limpeza, zeladoria. Tocou o telefone no final de semana. Vou ter que atender aquele síndico chato. Cara, pode ter certeza, a última coisa que o síndico quer fazer é ligar para você no final de semana. E o morador, por sua vez, também. A última coisa que ele quer lembrar é que o condomínio existe síndico. Mas existe um problema. E se existe um problema, a gente tem que resolver. Né? Por isso que nós somos contratados. Porque se fosse fácil de fazer, não precisava de advogado, não precisava de síndico profissional, não precisava de empresa terceirizada. A gente tocava lá a comunidade alternativa, né? Mas não é bem por aí. A gente realmente precisa ali ter toda uma organização
e valorizar sempre as pessoas, ouvir o grupo de conselho, tentar ali entender quais são os anseios, quais são as expectativas, muito daquilo que você prometeu também, aí a gente volta no ponto da questão da precificação, o síndico que ganhou a eleição prometendo mundos e fundos com um valor abaixo, é óbvio que ele não vai entregar. Então, qual que é a probabilidade do NPS dele vir de detrator? Muito gigante. E normalmente quem mais chora desconto é quem mais cobra da gente depois. Não é, exatamente. Isso tem tudo a ver com precificação que tu estavas falando, Alexandre. A meu ver, é uma questão também educacional cultural. O Brasil, ele não forma empresários. E a precificação tem tudo a ver com todo o resto da nossa empresa. Eu vejo síndicos precificando com base em um contrato que já está lá, ou com base no concorrente. Nossa. Lá na Sindiflix, nesse curso iniciante, a gente tem uma tabela, uma planilha, em que o síndico usa, em que ele coloca o preço da quilometragem para ir até o condomínio, por exemplo. Ele coloca custo dele com possibilidades de horas naquele contrato. Quanto que é a tua hora? Quanto é que você vai gastar nesse contrato? Ele é ensinado a fazer o preço dele. E aí eu vou te falar, quando você sabe o seu preço, e as pessoas perguntam para você, mas por que o teu preço é maior que o do teu concorrente? E você tem fundamento para explicar, o cara que está no condomínio, ele também é empresário. Ele vai falar, esse cara bate um bolão, essa mulher bate um bolão. Total. Essa mulher sabe do que ela está falando e ele te contrata. Por quê? Porque quando a gente contrata um síndico, o que a gente quer? Que eles cuidam também do nosso patrimônio. Como se a gente fosse cuidar, se a gente soubesse. Exato. Então você tem que saber o que está envolvido por trás dos teus números, da tua precificação, para explicar para quem vai te levar para a assembleia e eles vão entender. Esse cara sabe, aquilo passa confiança, entendeu? A mesma coisa da apresentação em proposta. Olha que loucura. A gente foi fazer esse módulo inicial, que é apresentação, proposta e precificação. E aí a gente pediu, Alexandre, as apresentações para quem já é nosso aluno que está lá na Alcateia. E eles alguns mandavam uma proposta como se fosse uma apresentação, e outros mandavam a apresentação como se fosse a proposta. E outros não mandavam nada, mandavam só uma coisa do PowerPoint, assim. Entende como a gente ainda tem que falar do básico? O básico bem feito, é um módulo que a gente tem, o básico bem feito. O básico ainda precisa ser falado. E, meu amigo, você tem um ouro na mão que é para mentorar essas pessoas que precisam se profissionalizar. E aí eu te pergunto, quantas pessoas que estão assistindo a gente, mulheres ou homens, não gostariam de aprender com o Alexandre esses segredos do empresariado da sindicatura? E a gente foca tanto nos nossos clientes que existe aí um filão que é a capacitação do síndico empresário, que você que já passou por tudo isso pode ensinar para essas pessoas. É isso que elas querem aprender. São esses segredinhos do Alexandre. Não sei como é que o Alexandre vai revelar isso tudo, mas isso tem muito espaço para o mercado. Parabéns por você ter conquistado aí todo esse espaço, né? Ela tá querendo me puxar lá para cima. Já entendi tudo. Mas você sabe, gente, vocês estão falando aí, tanta informação, a gente não tá mais falando de mulheres agora, né? Vocês percebem? E para mim não tem sexo o que a gente está dizendo. E é um sentimento meu, talvez, que seja um dos sentimentos mais apurados. Eu não consigo entender o machismo e o feminismo. Eu não consigo entender e eu não percebo. É muito difícil isso para mim. Tem uma síndica nossa que chama Camila Indes, uma querida, um beijo para Camila. E ela às vezes sofre um pouquinho, você conhece ela também. Ela sofre um pouquinho e às vezes a gente tá conversando, eu falei, Camila, eu não consigo ver. Eu não consigo. Ela, você tá vendo? Eu falei, não consigo ver. Para mim o cara tá sendo prático e às vezes depois você vai avaliar, ele tá sendo exatamente machismo. Porque às vezes eu entro e resolve. E aí, puxando esse negócio da precificação, isso é muito importante, porque hoje, inclusive hoje de manhã eu tava conversando com 2 grandes síndicos, aí eles falaram o seguinte, que eles, na verdade, estavam trabalhando na frente de alguns condomínios. E eu também tô. E isso começou porque eu falei que tem um condomínio que eu estava à frente, estava falando de um problema que a gente estava tendo e tudo. E aí eles responderam, eu tô pegando cada vez mais condomínio comigo à frente. Eu falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Para mim é difícil. Qual é a precificação sua para esse condomínio? Porque para mim, eu teria que cobrar, sei lá, um X para cima para eu atender. Dá para atender? Dá.
mas meu preço é mais caro. E por que é mais caro? Porque eu tenho uma sequência de coisas para fazer na empresa, tenho uma sequência de coisas para resolver. E aí, quando você comentou daquela escadinha, né, da evolução, a gente tem que entender também uma outra coisa. Para começar, se você começa a crescer, o seu preço começa a ficar mais caro. Se você começa a crescer, a sua operação começa a ficar mais cara também. E aí esse ajuste é um ajuste que eu acho que também não tem ninguém explicando no mercado. Que bom que você tem essa calculadora, porque eu não vejo isso. Não vejo de verdade. Ninguém tendo, não sei se vocês viram, mas ninguém tendo essa preocupação. E isso é importante. Pois é, e essa escalabilidade que a gente espera que os síndicos consigam fazer, assim como outros empresários, né, do setor, um advogado que precisa escalar, é a maior dificuldade de como que você vai sair da operação. Acho que os grandes líderes enfrentam isso, e né, Alexandre? Gestão, né? Como que você vai sair da operação, mantendo a cultura de atendimento que o cliente espera, que é o padrão Alexandre, porque o pessoal quer que a Camila atenda como o Alexandre atenderia. E olha a dificuldade de treinamento dessa pessoa que fica na base. E o sucesso, a meu ver, com essa escalabilidade, está em fazer com que essa equipe atenda como o Alexandre, ou seja, treinar essas pessoas. Pensar como o Alexandre manter agiria. O Alexandre gerindo esse atendimento, como tem sido feito aí com as pesquisas que tu fazes, que ficou a dica para o pessoal. E em especial porque a gente não consegue multiplicar as horas do dia. O dia vai ter 24 horas. Para a gente pegar mais clientes, naturalmente a gente vai precisar se afastar. Ou a gente vai continuar sempre do mesmo tamanho. E aí a gente tem um problema. Quem não progride, regride. Quem acha que vai ficar do mesmo tamanho sempre, uma hora vai morrer. Sim. Porque ou você cresce ou você morre, não tem outro cálculo. Isso o mercado ensina há anos, né? Então é muito mais difícil escalar do que a gente imagina. Mas é algo que a gente tem que estudar, testar, fazer, saber que vai doer, às vezes vai perder um cliente, às vezes vai fazer errado, e aí tem um seguro de responsabilidade civil, e assim como todo empresário, não só as mulheres no mercado condominial. Isso é crescimento geral, ainda mais que a escola não ensina. No seu atendimento a clientes também sente isso? Demais. Porque a serviço é bem ativo também, né? Serviço você lida 100% com pessoas, e hoje a gente está com um problema com a mão de obra, né? Pelo menos aqui em São Paulo a gente tá um boom imobiliário danado, e a mesma mão de obra que você usa é a mão de obra da construção civil. E aí o ponto mais importante quando a gente trabalha aí com grandes equipes, né, que não trabalham com a gente aqui no dia a dia, estão lá na outra ponta, estão lá no condomínio, na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, é justamente você ter uma cultura muito forte. Então, eu acho que o grande segredo da escalonabilidade, né, de você realmente crescer o seu negócio, é você multiplicar muito a sua cultura. Então, fazer com que quem está lá na ponta sinta a responsabilidade de trabalhar conforme foi desenhado lá atrás. Dele entender o porquê que ele está ali, por que essa empresa foi escolhida e não a outra, por que esse síndico foi escolhido e não o outro. Porque o outro síndico fazia isso. Então, esperamos que esse síndico faça isso. Na área de mão de obra, por que sou eu, o porteiro, que estou utilizando o uniforme da RS, estou trabalhando aqui, e não o porteiro de outra empresa? Por que a outra empresa saiu daqui? Então, o que o cliente, novamente, pessoas, né, o senso de humanidade, o que o cliente que está pagando a nossa conta espera da gente? Qual é a nossa postura? Ele comprou de acordo com o que a gente vendeu para ele, e a gente vendeu um conceito, a gente vendeu fumaça. Eu fui lá, eu apresentei uma proposta para falar, olha, vai trabalhar com você o João Pedro Manuel. Quem é João Pedro Manuel? Não sei, vou contratar daqui 10 dias. Como que você garante que eles vão ser... É diferente de você pegar um produto, olha, quer comprar essa caneca? Não. Tá pronto, testado. Eu tô vendendo pessoas. Eu tô vendendo pessoas que têm os seus dias bons, os seus dias ruins. Então, é necessário que a cultura do atendimento focado na excelência seja muito, 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 muito multiplicada e batida na tecla o tempo todo. É o pet e repete, é a repetição. Por que isso? Porque sim. Porque é assim que a gente espera, porque foi assim que a empresa cresceu, porque foi assim que a gente vendeu, porque foi assim que a gente
convencer o cliente, você que está lá na ponta é a pessoa mais importante para poder refletir tudo isso. Aí, obviamente, que a lição de casa também tem que ser feita. Então, a pessoa precisa estar bem, a pessoa precisa ter um acolhimento do outro lado também, ela precisa realmente se sentir a dona do contrato. Muita gente fala na questão da sindicatura profissional, e eu vejo que nos pitches de vendas as meninas lá no Clube W Condo estão utilizando muito, é a questão do olhar do dono. Ah, por que isso? Porque eu tenho o olhar do dono. Ah, porque na minha empresa é assim, porque eu forneço isso para fulano, mas eu também sou cliente dele. Então, o olhar do dono, ele não serve somente para quem está vendendo no lugar do dono. Eu, por exemplo, eu vendo no lugar do dono, sou uma vendedora de uma empresa de serviços terceirizados, a RS Serviços. Eu vendo como se eu fosse o Renato Alves. Mas quem está lá na ponta também tem que ser o Renato Alves. Né? Então, a gente tem que ter esse senso de multiplicar mini CEOs. Então, todas as suas meninas, tanto as que estão na linha de frente quanto as que estão no background, elas têm que entender como que funciona o conceito de atendimento de excelência do Alexandre Prandini. E a partir disso, né, com as chaves que você direciona elas tomam as decisões, sem precisar te consultar. Aí, obviamente, porque você vai estar no estratégico, mas a grande sacada é você multiplicar a sua cultura através das chaves de decisão que cada pessoa tem para tomar. Um auxiliar de limpeza, ela tem que tomar decisão todos os dias, a todo momento. Um porteiro, a todo minuto, ele tem que tomar uma decisão. Se ele abre ou se ele não abre o portão. Com base no que ele vai tomar essa decisão? Então, a responsabilidade ela tem que ser multiplicada e também ela tem que ser comunicada, conscientizada em todas as pontas, em toda a cadeia. Não somente quem está em cima e não somente quem está embaixo. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. E uma coisa que eu gosto de falar, e assim, talvez para a pessoa que está ouvindo aqui, é importante dizer, não existe varinha de condão. Isso não é mágica, é mais erro do que acerto. Eu, gente, de verdade, eu tenho um problema com meus conselheiros o tempo todo. Estou com um problema agora, meu celular está ali para responder. Não é que não existem os problemas, é como você cadencia eles que vai fazer com que você chegue naquele objetivo. E é mais ou menos, eu falo muito para Camila, as coisas que eu falo para ela é constância. E não assertividade, é constância, o tempo todo, resolvendo problema, entregando, resolvendo problema, entregando. E a gente, você sabe, já foi síndica? Você nunca foi, né? Vou me candidatar. Lá, hein? Mas o que acontece, o que eu sempre gosto de dizer é que a gente trabalha no âmago do problema. Ninguém te liga e fala, tá tudo certo, tá tudo beleza. Não, a gente trabalha com o problema. E esse sentimento é um sentimento que às vezes atrapalha aquele público que a gente comentou, que veio para dentro do condomínio, que está cheio de problema social e tudo mais. Faz parte, né? Essa é a grande beleza da coisa. Como você bem disse, o condomínio ele é a ponta da lança. Ele é um reflexo da sociedade. A gente tem que saber lidar ali de todas as formas. Mas vai uma dica aí para as mulheres líderes, agora que a gente está falando dos problemas e de como é que lida. Lá no escritório, quando a gente começou a fortalecer a cultura, que para mim a única coisa que eu não consigo delegar é a cultura. A cultura é um retrato meu, então tem que ser o que eu faço tem que ser o espelho, né? E a gente criou um voucher chamado Vale Elogio. Que legal! E toda segunda-feira a gente tem um café da manhã chamado LCC. Esse nome foi dado pelos próprios colaboradores. A gente fez uma divulgação no Instagram da empresa e o número que ganhasse, né, o nome que ganhasse, a pessoa ia ser bonificada com o valor. Nesse LCC, que chama Lobão Café e Condomínio, a gente faz a prática do elogio. Cada um ganha 5 vouchers, que é para dar pela semana. E é tão magnífico quando você vê que o colaborador ele esqueceu de elogiar o outro colaborador. Às vezes é o estagiário que esquece de elogiar o seu superior hierárquico ou o superior que esqueceu de praticar o elogio, e eles lembram quando eu faço. Então, eu tento fazer isso o tempo todo, trago para eles a menção honrosa, porque o elogio você faz no público, a reclamação você faz no privado. A gente tem essa máxima lá. Quando eu faço, eles se lembram, meu Deus, nossa, mas outro dia a gente recebeu, a Bruna fez tanto por mim desde que eu entrei aqui, ela me explicou tudo. Doutora, eu esqueci de fazer o elogio para ela, eu tenho que fazer agora. Então, quando você cria esse ambiente de elogio,
e vem os problemas dos clientes, a cabeça deles, o mindset muda. Que é, cara, tá vindo problema, mas olha o elogio que aqui dentro a gente está criando. Então eles estão bem para receber aquele problema que vem do condômino reclamando. Então é uma dica que eu dou, ainda mais para as mulheres que gostam desse aspecto mais carinhoso, muitas vezes, né? E você trouxe uma fala que a mulher, certas vezes, ela tem uma dificuldade, eu acho que é até biológica, de não comprar briga. Eu percebo nas inúmeras mulheres ao meu redor, isso pode ser uma percepção minha, tá? Eu estou falando da minha experiência, não estou trazendo aqui nenhum dado estatístico, mas eu percebo que quando tem uma rivalidade, o homem sabe praticar muito bem, e isso eu aprendi com o meu marido, que essa briga não é minha. Se o condômino não quer aprovar determinada coisa, eu fui lá, eu levei, a dor dele não é a minha dor. Eu estou aqui como advogada, estou te assessorando. Você quer? Ótimo. Você não quer? Paciência. Não é problema meu. Ou quando tem duas pessoas em conflito e eu compro a briga de uma porque ela é mais próxima de mim. A mulher tem essa dificuldade, né? Alexandre. Ela quer comprar aquela briga. Parece que é um instinto dela que é de comprar briga. E quando ela compra a briga, ela nem tinha que se envolver com aquele BO não era dela. Sim mesmo. Não é? Eu puxo as meninas e falo exatamente isso. Falei, mas você o morador que manda, o conselho que fala o que quer fazer. Perfeito. Então essa dica que eu dou o BO não é seu, não entre no BO. Não entre na briga para lutar uma luta que nem é sua. Acho que é a maior dica que a gente pode dar para as mulheres. Se poupe. Foque no seu trabalho, no que você tem que entregar, na sua vida, na sua prosperidade, que tudo vai correr bem. Cada um, seu cada qual. Olha, muito bem, parabéns. E a minha dica treine suas apresentações. Sempre treine. Vou fazer uma apresentação numa assembleia, leia, releia, não espera a administradora chegar para apresentar, o trabalho é seu, a administradora está te assessorando, mas o trabalho é seu, né? Durante aquele ano inteirinho, foi você que tomou as decisões ali com o grupo de conselho e tudo mais. Então, leia, releia, testa no espelho, vai treinar mesmo para você chegar ali na frente e você falar com muita convicção, você falar com muita segurança, que com certeza você vai ser muito mais respeitado. E a minha dica é siga essas duas feras. Você tá no Instagram como? O meu Instagram é wenditavares.vendas. .vendas. Certo. Lá vai encontrar tudo sobre... Vai encontrar tudo. Canal do YouTube, como que contrata RS, como que entra como sócia do Clube W Condo, como que ajuda o Projeto Mocinha, que é um projeto que eu sou embaixadora, legal, que é muito bacana. Que é da Vera, né? Da Vera Rugato. Isso mesmo. Da Verinha, né? Então é um projeto muito lindo, onde a gente faz ali uma campanha de conscientização e arrecadação de kits de higiene absorvente para meninas que estão em período de carência durante o período menstrual. Né? Então, existem algumas instituições, algumas igrejas, algumas ONGs que recolhem esses absorventes e distribuem para as meninas, e a gente também faz toda essa arrecadação através das administradoras, através dos síndicos profissionais, através dos nossos eventos de mulheres também. Então, é um projeto que eu tenho muito orgulho. Da última arrecadação, a gente conseguiu arrecadar para 4 meses. Em breve, a gente inicia a campanha nova. Então, todas as informações estão lá no meu Instagram. Viu? E você, doutora Lobão? Eu sigo no @Sindiflix, né? Onde ali a gente faz as nossas lives de quinta-feira. Como que escreve Sindiflix? Cindy com I e Flix, igual Netflix. Porque o pessoal ia colocar com D mudo. Por isso que eu perguntei. Exatamente. A gente colocou até para diferenciar e para juntar o Cindy de síndico e, né, que seria o mais Flix, que tem a ver com o primeiro canal de streaming que a gente Foi o primeiro mesmo, né? Foi o primeiro. E aí a gente tem a live que acontece toda quinta-feira, que é sobre a Maratona do Síndico Eficaz. Então, a gente traz dores a serem superadas. Tem o Syndicast, que é o que você assiste de sábado às 11 horas, que tem bastante interação, tem bastante perguntas, às vezes nem dá pra gente responder tudo. E a gente vai começar agora com os causos em condomínios de terça-feira, às 11 horas, para que o nosso público entenda a jurisprudência. Então, vai ser com o Fernando Wilrich, que é um advogado administrador de Florianópolis, e vamos trazer aí o doutor Fernando Alvarenga, já intimei, ele vai vir para que a gente possa compor esses estudos de causa. Por que 3? Para que a gente faça um de manhã para quem é matutino, né? Tem aquele cara que gosta de manhã, que a gente faça um de tarde para quem
gosta naquele horário após o almoço e que a gente faça um de noite Perfeito. pra galera da noite. E assim a gente produz cada vez mais conteúdos para a galera do mercado condominial. E como que encontra o Alexandre Prandini? Todo mundo sabe, aliás, no nosso programa tem Instagram também, todos vocês sabem, nos sigam lá. E tem também o meu. Mas é isso, meninas, obrigado. Foi assim, tô até emocionado como foi importante pra mim estar com vocês aqui. Duas feras, cada uma. Foi uma honra. Eu respeito de um jeito e obrigado por ter vindo aqui. E sucesso sempre, né? Amém, pra nós. Amém. Você que deixou a gente falar, falamos à vontade, né? Estávamos em casa. Obrigada aí parabéns. por deixar a gente praticamente conduzir o seu show, Alexandre. Essa ambiente. Na próxima a gente marca na sexta, que tem pizza. Ótimo. Bom, para você aí que está acompanhando nosso programa, gostou, deixa seu like, siga o canal, que é bem importante pra gente, nos siga nas redes sociais, que vocês sabem que a gente tem, e até a próxima. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.